Muito bem, vamos dar sequência à jornada de hoje. Estamos entrando na segunda metade da jornada de hoje. Nós estamos falando sobre a poderosa mente que nós temos, sobre o gigantesco poder da minha mente e da sua mente. Entendeu? Então nós estamos falando sobre isso. A mente cria doenças. A mente pode curar doenças, entenderam? E a escolha é tua. Olha aqui, que incrível poder que nós temos. Entenderam? Muito bem. A mente tem um grande poder curativo de doenças. Mas vejam vocês, também já falei na jornada da semana passada, mas é importante repetir. Vejam vocês, duas condições são essenciais para que ocorra uma cura mental. Primeiro, a doença tem que ser ou receber o rótulo de doença psicossomática. E segundo, toda cura mental é uma autocura, ou seja, é uma cura que ocorre de dentro para fora, embora ela é influenciada por inúmeros fatores exógenos, externos, entende? Para que ocorra a cura mental. Entende? Para que ocorra essa cura mental. Ela é uma ferramenta importante. Quando ela faz parte de um esquema terapêutico que utiliza ciência médica, cura mental e até cura religiosa. Entenderam? Esses três mecanismos curativos, juntos, eles são poderosos do que cada um deles isoladamente. Entenderam? Então vejam vocês, eu vou contar uma história que vocês vão facilmente entender ou se lembrar. Né? Nas tribos indígenas, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados remotos, né? Nas tribos indígenas, um indivíduo era eleito cacique. O cacique era eleito por prova de resistência, prova de superar sofrimento, né? E ele mostrando essa força incrível, ele era eleito cacique da tribo, o chefão. Mas ele não era o indivíduo de maior prestígio na tribo. Não, ele não era. Ele mesmo consultava o indivíduo de maior prestígio na tribo, que era quem? O pajé. Quem era o pajé? Era o médico da tribo. O pajé fazia cerimônias, cânticos, danças, sons, entende? Símbolos, amuletos. Ele fazia vários simbolismos para provocar a cura de pacientes. E, na maior parte das vezes, ele obtinha sucesso. Daí o seu prestígio. O que faz, meus queridos? O que faz afluir uma porção de fiéis a uma bandeira religiosa? O que faz? São a ocorrência de milagres. Óbvio. A ocorrência de milagres. Se no espaço religioso, numa religião, numa doutrina religiosa, numa filosofia religiosa, estão ocorrendo milagres de cura, isso é o fator principal que faz afluir uma porção de fiéis a esse espaço religioso. Entenderam? Então vejam vocês o que eu vou falar. Nós estamos falando do pajé da tribo, que fazia pajelança, todas aquelas cerimônias para provocar a cura dos doentes. Então vejam vocês. A grande maioria das doenças, meus caros, são psicossomáticas. Elas nascem na mente do indivíduo, entende? Por isso elas são suscetíveis a uma cura mental. Assim como existe a direção da doença mental, existe a contradireção, que é a cura mental. Entendeu? Então, a doença psicossomática, ela é uma candidata excelente para conseguir uma cura mental, para você conseguir uma cura mental. Entende?
Vejam vocês, quase todas as doenças têm componente psíquico e somático, né? Mas o componente psíquico é sempre muito mais forte, muito mais grandioso, em maior volume do que a doença somática. Somática quer dizer do corpo, do físico, entenderam? Então, as doenças todas, quase todas, são doenças psicossomáticas. Ora, o pajé fazia cerimônias para provocar nas pessoas, nos índios, né, doentes, cura dos seus males. Como a grande maioria desses males era psicossomático, ou tinha grandes componentes psicossomáticos, a cura acontecia. Daí o seu prestígio cada dia maior. Entenderam? O próprio cacique se consultava com ele. Entenderam? Então, ele era, de fato, o indivíduo de maior prestígio na tribo. É o que eu falei, nos espaços religiosos, o que leva os fiéis aos espaços religiosos? Evidentemente, a ocorrência de curas, né? Do antes e depois, das demonstrações de curas, entende? A cura religiosa são efetivas, funcionam, entende? Mas as igrejas cometem um engano importante, entende? Todas as curas que ocorrem nos espaços religiosos, eles chamam de cura espiritual. Não. Aquilo são curas religiosas. Cura espiritual é outra coisa, entenderam? É muito fácil você distinguir uma cura religiosa, uma cura mental ou uma cura médica de uma cura espiritual. Entenderam? É muito fácil. Entende? A cura médica, ela se dedica a uma doença. A cura religiosa se dedica a uma doença. A cura mental se dedica a uma doença. A cura espiritual se dedica ao doente. Então, quando ocorre uma cura espiritual, o doente se cura de todos os seus males. E tem mais, hein? Tem mais. A cura espiritual, uma vez obtida, uma vez curado um paciente de cura espiritual, essas doenças não voltam nunca mais. Entenderam? Entenderam? Diferente da cura médica, da cura mental, da cura religiosa, que os males podem ser curados, mas não é garantido que essa cura é definitiva. Entende? Ela pode ser uma cura provisória, porque o mal pode voltar. Pode voltar. Entenderam? Pode voltar. Na cura espiritual, não. Curou uma doença de um paciente, cura todas que ele tem. E uma vez curadas as suas doenças, elas não voltam nunca mais. Porque a cura espiritual é uma cura do doente. E a cura médica, a cura religiosa e a cura mental tratam da doença. Entende? Ou das doenças. Das doenças. Entende? Muito bem. Mas nós estamos falando sobre as estações da nossa mente. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Né? Muito bem. O subconsciente, meus caros, para vocês entenderem a mente subconsciente, é o nosso gravador. Tudo que se passa no teu consciente, que é aquilo que você vive, nós estamos aqui conversando, utilizando o nosso consciente. Vocês estão me ouvindo utilizando a parte consciente da sua mente. O nosso subconsciente é o nosso gravador. Ele está ligado 24 horas por dia. E tudo que a mente consciente informa, ele está gravando. Se a mente consciente informa desgraça, é desgraça que o subconsciente está gravando. E se a mente consciente grava, fala em graça, em alegria, em felicidade, em saúde, é isso que o subconsciente está gravando. Entenderam? Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês pensam, cuidado com o que vocês sentem,
Cuidado com o que vocês acreditem, porque o subconsciente está gravando tudo. E hoje para sempre. Entenderam? O subconsciente não falha. Você dormindo, ele está gravando tudo em volta. Entenderam? No subconsciente moram os sonhos. Os sonhos são manifestações do seu subconsciente. Entenderam? No subconsciente mora um fenômeno chamado sonambulismo. Sonambulismo, aquele indivíduo que levanta da cama, é capaz de fazer algumas tarefas, depois volta para a cama, fica andando pela casa, e depois ele vai dormir de novo. E quando perguntam a ele por que ele levantou, por que ele fez tudo aquilo, ele não se lembra. Entende? O sonambulismo. A hipnose. A hipnose, que é o estado de consciência. A pessoa não está nem dormindo nem acordado. A hipnose atinge o que se chama a mente subconsciente. Entende? Hipnose. Entende? E, meus caros, veja você, na hipnose mora uma propriedade incrível, chamada, né, no subconsciente, suscetível à hipnose, mora uma propriedade incrível, chamada lei da atração. Entende? Eu acabei de falar sobre essa lei. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, ó, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entenderam? Então, embora ele se chama subconsciente, mais corretamente seria chamá-lo de inconsciente. Entende? Ele é muito poderoso. Mas ele não tem o poder assim de raciocínio lógico, de escolher. Não. Ele, tudo que entra pela mente consciente, ele grava. Entende? Ele não sabe se aquilo é bom ou se é ruim, não. Essa capacidade ele não tem. Ele vai gravando tudo. Entende? Mas ele atrai. Tudo que você joga para ele, ele atrai. Se você grava felicidade, é isso que ele vai atrair. Mas se você grava desgraça, é isso que você vai atrair, meus caros. Por isso tem um provérbio muito popular que diz assim: desgraça pouco é bobagem. Porque quem pensa muito em desgraça, atrai mais desgraça ainda. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você sente. Cuidado com o que você acredita. Porque é isso que você está atraindo para a tua vida através do teu subconsciente. Entenderam? Entenderam? Depois tem o consciente. O consciente é o nosso dia a dia. É o estarmos em vigília, acordados, atendendo nossas tarefas, nossas responsabilidades, nossas contas, nossos estudos, nosso trabalho. É com o nosso consciente que nós resolvemos tudo isso. Entende? É o nosso consciente. E depois nós temos uma coisa chamada superconsciente. Superconsciente, meus caros, é uma dimensão da nossa mente acima de toda a compreensão. Entende? O superconsciente tem muitos nomes, muitos nomes. Vocês vão se identificar com alguns desses nomes, né? Entende? Superconsciente pode ser chamado de intuição, pressentimento, pressentimento, sexto sentido, primeiro sentido paranormal, primeiro sentido espiritual, sentido do tempo negativo. Que sentido é esse do tempo negativo? Sim, na intuição, o subconsciente sabe o efeito antes da causa ter acontecido. Isso é incrível, né? Imagina você no raciocínio lógico do consciente. No raciocínio lógico do consciente, todo efeito, toda consequência antes passou por uma causa. Não. Na intuição, não. Não necessariamente isso é verdadeiro. Na intuição pode-se conhecer o efeito e a causa ainda não aconteceu. Incrível, né? É o tempo negativo. E também o subconsciente, né? Mora a intuição, que também pode ser chamada, meus caros, sabe como ela pode ser chamada? Espírito Santo.
O que é, meus caros, o Espírito Santo, que as igrejas não explicam? O Espírito Santo, meus caros, nada mais é senão a comunicação pai e filho. Entenderam? Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu celular para se comunicar com Deus. Entenderam? Entenderam? É por onde Deus fala com você e por onde você fala com Deus. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Entende? Você tem tudo isso dentro de você. Entende? Não busque fora de você. Tudo mora dentro de você. Entende? Não peça nada ao Pai, porque Ele já te deu. Entenderam? Tudo que você for pedir ao Pai, Ele já te deu. Você é um espelho de Deus. Entende? Você é um Deus encarnado. Entenderam? Entenderam? Todas as propriedades de Deus moram dentro de você. Mas vejam, você precisa saber disso. Você precisa merecer isso. Você precisa acreditar nisso. Entenderam? Entenderam? Então, aí moram as curas. Por isso que eu estou aqui falando sobre doentes, sobre doenças, sobre cura de doenças, entende? Estou falando sobre isso tudo. Para que vocês entendam que vocês são donos de um mecanismo muito poderoso, entende? Chamado também intuição, ou sexto sentido. Sexto sentido. Visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos. O sexto se chama intuição ou Espírito Santo. Entenderam? É o nosso sexto sentido, onde mora a lei da atração. Entende? Você atrai, você é um ímã que atrai e repele energias positivas ou negativas. É incrível. E de acordo com o seu poder de escolha, entende? De acordo com o seu poder de escolha, você pode escolher felicidade ou pode escolher desgraça. Entenderam? Desgraça. O que é a depressão? A depressão é uma exaltação do indivíduo às suas desgraças. Entende? A depressão é exaltar o seu passado de desgraças, que atrai mais desgraça. Entendeu? E o que é a ansiedade? A ansiedade é a inquietude sobre o futuro. Entenderam? A inquietude sobre o futuro. Tanto a ansiedade como a depressão, meus caros, são derivadas de um fenômeno que afeta o ser humano durante toda a sua vida, que se chama medo. Medo. Entende? Onde moram também o quê? Todas as nossas preocupações. Entende? Preocupação, estresse. Entende? Preocupação, estresse, ansiedade, ódio. Todas essas coisas ruins, entende? Podem fazer, atrair mais coisas ruins para a tua vida. Entendeu? Diferente das pessoas positivas. Né, de alto astral, como se dizem, né? Alto astral, estão sempre bem, sempre alegres. Entende? Eu tive na minha família 2 exemplos incríveis. Né? Minha mãe, que era muito depressiva, muito, para ela não estava nada bem. E um pai que era incrivelmente positivo, entende? Incrivelmente positivo. Era um homem, para ele estava tudo bem, entende? Tudo bem. Eu lembro, meu pai colhia rosas no meu jardim, ia nos vizinhos com uma rosa na mão, tocava a campainha e dizia ao vizinho: eu trouxe uma rosa para você e para te desejar bom dia. Esse era o meu pai. E a minha mãe não. A minha mãe era incrivelmente depressiva. E assim mesmo, eles foram casados mais de 50 anos, entende? Faziam acho que uma média, né? Entendeu? Mas a depressão é uma coisa muito ruim, muito ruim. O medo é terrível. Preocupações, entende? Claro que nós não podemos jogar o futuro no lixo, entende? Temos que traçar alguns mecanismos, alguns planos e tudo, mas não podemos ser escravos do futuro. E muito menos, meus caros, escravo do passado. O passado não muda nunca, não muda nunca. Mas o que muda o passado? Muda o teu modo de enxergar o passado.
Você pode enxergar teu passado com tuas desgraças, mas você pode enxergar no teu passado todas tuas vitórias, tuas conquistas, tuas alegrias, todas as coisas bonitas que aconteceram na tua vida. Entenderam? Engrandecedoras. Entenderam? É isso aí. Muito bem. Vocês veem que esse assunto é terrível, né? Ele dá muito pano para a manga. E vai longe, né? Eu queria falar hoje também mais sobre alguma coisa sobre cura espiritual e explicar a vocês sobre cura espontânea. Sobre cura espontânea, que é a cura que acontece apesar de a doença receber o rótulo de incurável. Entenderam? Eu queria falar sobre isso, mas eu prometo falar numa próxima jornada aqui na Vibe Mundial. Entenderam? Cura espontânea, incrível. Né? Os mecanismos de homeostase, sistema nervoso, glândulas endócrinas, entende? Que controlam a homeostase. É o Deus morando dentro de você. Todos os mecanismos de cura, de alegria, de satisfação e de saúde que você merece. Entenderam? Que você merece. Entenderam? Muito bem. Mas eu busquei tudo isso, todos esses conhecimentos, meus caros, para transferir aos meus pacientes, sofredores crônicos, estão sempre sofrendo. Entende? Não escolheram sofrimento, mas estão sofrendo. E eu escolhi respostas, fui buscar respostas, tanto que, também repito, frequentei muitas religiões, muitos espaços religiosos, muitas doutrinas religiosas, muitas filosofias religiosas. Não profundamente, claro, mas conheço muitas doutrinas religiosas. Entende? Foram em busca de respostas. Fui em busca de respostas, porque eu sempre vivo na fase dos porquês. Eu sempre me pergunto por quê? Por quê? Entendeu? Porque eu quero resposta. Eu busco resposta. Entendeu? E eu transfiro aos meus pacientes tudo que eu posso conseguir de conhecimentos para transferir a eles, né? E dar a eles um poder maior de cura. Por quê? Porque a cura, meus caros, é um triângulo. Né? Numa ponta estão doentes, firmemente determinado a obter a cura. Na outra ponta, uma família que dá o suporte logístico, afetivo, social e até financeiro ao paciente. E na outra ponta, o médico que aceita o desafio, meus caros. Entende? Não adianta o médico ficar sentado na poltrona escrevendo receitinha, não. As coisas não funcionam assim. Entenderam? Então o médico aceita o desafio. A família dá o suporte. E o doente quer ficar bom. Esse triângulo é imbatível. Entenderam? Mas, estou vendo que o tempo aqui está se esgotando a segunda metade da jornada de hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de dores, de doenças crônicas, de dores, dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nas costas, no peito, nos braços, nos cotovelos, punhos, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos ou pés. Entende? Em qualquer geografia do corpo humano tem dores. E eu atendo todos esses tipos de dores todos os dias em minhas clínicas. Entendeu? Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, é uma casa, pertinho do estádio do Morumbi. É muito perto do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano, e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones de minhas clínicas, comum a minhas clínicas, é o fixo 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas é o 119 7082 8015. Telefone para perguntas, dúvidas, questões, orientações. Telefones para me convidar para palestras, conferências. Eu faço palestras, conferências em escolas, igrejas, faculdades, universidades, entidades beneficentes, sem cobrar nada, entenderam? Faço palestras, entende? E também esse telefone é para emergências. É o 11 930 14 8888. Minhas agendas têm espaço para emergências. Quem tem dor tem pressa, entendeu? Então, se você tiver muita dor e está com pressa, ligue para o 11 930 14 8888. E assim,
A jornada de hoje está terminando. Conseguimos falar sobre duas metades da jornada de hoje, entre 19 e 20 horas, que é meu horário aqui na Vibe Mundial, todas as terças-feiras, nesse horário. E vou repetir o chavão de sempre, de tão importante que eu considero esse chavão. Entendeu? Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é saber ser muito feliz. Para ser muito feliz, meus caros, é preciso ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.